Existem lugares no Brasil onde o silêncio não é apenas ausência de som. É presença. Presença de algo que ficou. Algo que não deveria mais estar ali, mas está. E quando você entra nesses lugares, mesmo sem ver nada, você sente um peso. Uma mudança no ar. Como se o ambiente estivesse tentando te dizer alguma coisa. Hoje, você vai conhecer 3 casos reais, 3 lugares diferentes, mas que compartilham algo em comum. Todos eles guardam histórias que não terminaram. E talvez, nunca vão terminar. O primeiro caso nos leva até Minas Gerais, mais especificamente a cidade de Barbacena, onde existe um lugar que, por muitos anos, foi chamado de hospital, mas que hoje é lembrado como um dos capítulos mais sombrios da história do Brasil. O Hospital Colônia. À primeira vista, olhando de fora, ele parece apenas mais uma construção antiga, silenciosa, parada no tempo. Mas quem conhece a história, sabe que aquele lugar já foi tudo, menos silencioso. Durante décadas, milhares de pessoas foram levadas para lá. E nem todas estavam doentes. Na verdade, uma grande parte não tinha absolutamente nada. Eram pessoas rejeitadas, esquecidas, abandonadas. Gente que a sociedade decidiu esconder. Filhas que engravidaram fora do casamento. Homens considerados problemáticos. Pessoas pobres demais, ou simplesmente indesejadas. Ao chegarem, não eram tratadas como pacientes. Eram tratadas como números. Sem nome. Sem identidade. Sem voz. Os relatos da época são difíceis de ouvir e ainda mais difíceis de imaginar. Pessoas vivendo amontoadas, sem higiene, sem comida suficiente, expostas ao frio intenso de Barbacena, muitas vezes sem roupas adequadas. Algumas dormiam no chão. Outras, nem isso tinham. Havia dias em que o frio era tão forte que alguns não acordavam na manhã seguinte. E com o tempo, aquilo deixou de chocar. Virou rotina. Corpos eram retirados, levados, substituídos por novos internos, e o ciclo continuava. Durante anos. Décadas. Estima-se que dezenas de milhares de pessoas morreram ali. Mas o que ficou, não foram apenas números. Foram marcas. E, segundo muitos relatos, algo mais. Hoje, mesmo com partes do local desativadas, o Hospital Colônia ainda é visitado. Por curiosos. Por pesquisadores. E por pessoas que querem entender, ou talvez sentir, o que aquele lugar se tornou. E é aí que começam os relatos. Pessoas que entram no local, muitas vezes relatam uma mudança imediata. O ar parece mais pesado. Mais frio. Mesmo em dias quentes. Há quem diga que, ao atravessar certos corredores, sente um aperto no peito, uma angústia repentina, sem motivo aparente. Como se emoções que não são suas, estivessem sendo impostas a você. Alguns visitantes afirmam ouvir passos lentos, arrastados, mesmo quando estão completamente sozinhos. Outros dizem ouvir sussurros baixos, quase impossíveis de entender, mas claramente humanos. Como se alguém estivesse tentando falar, mas não conseguisse. Há um relato específico que ficou conhecido entre pessoas que já passaram por lá. Um homem entrou no local com alguns amigos, durante o dia. Eles estavam explorando, gravando, tentando captar qualquer coisa fora do normal. Em determinado momento, ele se afastou do grupo. Entrou em um corredor mais estreito, mais escuro. E foi ali que ele disse ter ouvido algo. Uma voz. Muito próxima. Chamando. Não pelo nome. Mas com uma única palavra. Volta. Ele congelou. Olhou ao redor. Não havia ninguém. Mas a sensação de não estar sozinho era tão forte que ele saiu correndo. E nunca mais voltou. O segundo caso nos leva ao Rio de Janeiro, a um lugar que parece completamente diferente. Bonito. Histórico. Quase elegante. A Ilha Fiscal.
famosa por ter sido palco do último grande baile do Império Brasileiro, pouco antes da queda da monarquia. Aquele lugar carrega uma imagem de luxo, de celebração, de uma era que estava prestes a acabar. Mas talvez, justamente por isso, algo ali tenha ficado preso. Como se aquele momento nunca tivesse terminado completamente. Durante o dia, a ilha é tranquila, visitada, fotografada, admirada. Mas à noite é outra história. Funcionários que já trabalharam no local afirmam que, depois que o movimento acaba e o silêncio toma conta, o ambiente muda completamente. O ar fica mais frio, o som mais oco. E é nesse momento que começam as coisas estranhas. Relatos de música são comuns. Mas não qualquer música. Música antiga. Como se um baile estivesse acontecendo em algum lugar do prédio. Distante. Ecoando. Alguns dizem que conseguem ouvir claramente passos ritmados, como dança. Mas quando tentam seguir o som, ele desaparece. Há também relatos de vultos. Figuras que atravessam corredores, salões, escadas. Sempre à distância. Sempre fora de foco. E sempre desaparecendo no momento em que alguém tenta se aproximar. Um segurança, que trabalhou lá por anos, contou algo que até hoje intriga quem ouve. Ele fazia sua ronda habitual, caminhando por um dos salões principais, quando percebeu algo estranho. As luzes. Elas estavam levemente mais fracas, como se estivessem oscilando. Mas não havia problema elétrico. Ele continuou andando. Foi então que ouviu passos atrás dele. Claramente. Passos leves, mas ritmados, como se alguém estivesse caminhando com calma. Ele parou. Os passos pararam. Ele respirou fundo e voltou a andar. Os passos voltaram também. Mais próximos dessa vez. Ele sentiu o corpo gelar. Virou rapidamente. E não havia ninguém. Nada. Nem som. Nem movimento. Mas a sensação de que alguém estava ali, a poucos metros, olhando. Nunca foi embora. Ele pediu transferência poucos dias depois. E nunca mais voltou à ilha durante a noite. O terceiro caso nos leva ainda mais longe. Para um lugar isolado, misterioso, e cercado por histórias que parecem fugir completamente da lógica. A Serra do Roncador. Localizada no Mato Grosso, essa região é conhecida não só por sua beleza natural, mas também por uma quantidade impressionante de relatos inexplicáveis. Exploradores que passaram por lá, ao longo dos anos, começaram a notar padrões estranhos. Equipamentos que falhavam, sem motivo. Bússolas que simplesmente paravam de funcionar ou giravam sem direção. Relógios que atrasavam ou adiantavam, sem explicação. Mas isso era só o começo. Há relatos de luzes no céu. Silenciosas. Se movendo de forma irregular. Rápidas demais. Precisas demais. E completamente fora do padrão de qualquer aeronave conhecida. Alguns dizem que essas luzes pareciam observar, acompanhar, seguir. Outros relatam sons vindos da própria serra, como se algo estivesse se movendo por dentro. Não ao redor, mas dentro. E há os casos mais inquietantes. Desaparecimentos. Pessoas que entraram na região e nunca mais foram vistas. Sem vestígios. Sem sinais. Sem explicação. Mas talvez o mais perturbador sejam os relatos de quem voltou. Um grupo de exploradores, anos atrás, decidiu acampar na região. Durante o dia, tudo parecia normal. Mas à noite, as coisas mudaram. O silêncio era absoluto. Nenhum som de animais. Nenhum vento. Nada. Como se o ambiente inteiro estivesse parado, observando. Um deles acordou durante a madrugada. Sem motivo aparente. Apenas acordou.
e teve uma sensação imediata. Algo estava errado. Ele saiu da barraca, devagar, tentando não fazer barulho. E foi então que percebeu uma luz ao longe, parada, suspensa. Não piscava, não se movia, apenas estava ali. Ele chamou os outros. Quando todos saíram, a luz começou a se mover. Lentamente. Silenciosamente. E então, desapareceu. Sem deixar rastro. No dia seguinte, eles decidiram ir embora. Mas um deles disse algo que ninguém conseguiu esquecer. Ele afirmou que, durante a noite, teve a sensação clara de que havia algo ao redor do acampamento. Não se aproximando, mas circulando, observando, esperando. E mesmo depois de ir embora, ele disse que a sensação não desapareceu completamente. 3 lugares, 3 histórias reais, e uma única dúvida que permanece. Existem coisas que realmente não vão embora. Ou pior, existem coisas que escolhem ficar observando, em silêncio, esperando o próximo a chegar perto demais. Se essa história te arrepiou, já deixa o like agora. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos sombrios. E compartilha com alguém que não pisaria nesses lugares nem por dinheiro. E se alguma coisa inexplicável já aconteceu com você, não guarda isso sozinho. Me manda seu relato, o e-mail tá na descrição. Porque a próxima história pode ser a sua.